Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, porque o Paquetá tá causando um tumulto lá na Inglaterra, né? O Paquetá quer sair do West Ham, quer vir pro Flamengo e os ingleses estão meio bolados com essa situação, cara. Os ingleses agora estão vendo que eles estão perdendo jogador para time brasileiro, né? Pro Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no que o Beckler falou lá na TNT, cara. O Flamengo vai chegar no valor que o West Ham quer? Se o West Ham vai abaixar o valor para que o Flamengo quer pagar, quando que isso vai acontecer? O fato é, a comissão técnica do West Ham não quer liberar o Paquetá, o Nuno Espírito Santo. Se ele ainda for o treinador do West Ham, né, que isso pode mudar a qualquer momento, nessa temporada trágica do clube. Ele não quer perder o Paquetá porque ele considera o Paquetá um dos principais jogadores para tentar manter o time da primeira divisão. Agora, a vontade do Paquetá está muito clara, né? Ele quer voltar para o Flamengo, ele quer voltar para o Flamengo o quanto antes. E aí, cara, a gente tem que ver essa rodada no fim de semana, quando o West Ham enfrenta o Tottenham, se o Paquetá volta a ser relacionado ou não. Mesmo que ele jogue, não é uma coisa definitiva, porque a janela fica aberta até o fim de janeiro, né? Então não tem nenhum problema em relação a isso, mas se ele não for relacionado, aí eu ficaria, se eu fosse rubro-negro, um pouco mais confiante. Agora, tem parte da torcida do West Ham que está um pouco brava com essa situação, né? Tentando pensar pela perspectiva dos caras aqui, né, André? Sim, O Paquetá. até porque, né, Fred? Assim, sendo bem uma análise fria da história, beleza, cara, você tá negociando, a gente já sabe que você E, quer ir embora, mas a gente não chegou num acerto e tal. Você é nosso funcionário, você tem contrato com a gente, você tá recebendo salário e nós estamos numa situação muito delicada. pois é, pois é. Não, e olhando para o macro, né? Assim, a gente apoiou você durante toda a investigação. E agora que a gente está quase caindo, você quer sair? Tem gente que interpreta dessa maneira. Pô, fica pelo menos até o fim da temporada, tenta salvar a gente e sai por cima, né? Então, tem um pessoal que está um pouco bravo com essa situação. E aí, se ele realmente quiser sair, tem muito torcedor do West Ham nas redes sociais pressionando a diretoria para vender o quanto antes. Cara, aceita a proposta do Flamengo porque dá mais tempo para a gente correr atrás de uma reposição, porque não tem como o West Ham perder o Paquetá e não contratar ninguém. Isso aí não existe. Uhum. Precisa contratar. O Paquetá jogou 18 jogos nessa temporada, todos como titular, dos 23 do West Ham, sabe? Então, é, tem muito torcedor querendo, fazendo pressão para a diretoria vender. Falando, cara, pega esse dinheiro, não é um dinheiro pequeno, é um valor considerável pelo Paquetá, que talvez não seja tão fácil de encontrar uma proposta desse tamanho nessa janela no futebol europeu. Então, vamos ver como que as diretorias vão se movimentar nas próximas horas ou nos próximos dias. Cara, sinceramente, se eu fosse o West Ham, eu analisaria, tá, o mercado. Eu pensaria o seguinte: existe algum jogador que eu posso trazer com esse dinheiro, né, na casa dos 40 milhões ali, 35? Algum jogador que talvez vá compor bem o meu elenco? Tentaria meditar isso, pensar sobre isso. Depois eu analisaria aí o que eu posso fazer com o Paquetá, porque assim, é difícil, né? No meio da temporada, não é como se tivesse, acabou a temporada, a gente vai se planejar para o próximo ano. Eles estão no meio do campeonato agora, né? E estão numa fase horrível, o pessoal do West Ham. Então dá para entender os ingleses que estão revoltados lá com o Paquetá, mas dá pra entender o Paquetá também. Deve estar de saco cheio lá de jogar no West Ham, né, cara? E, porra, ele deve querer um clima novo depois de toda aquela situação lá da investigação. Pô, eu acho que a situação dele talvez seja até um pouco parecida com a do Neymar, né, cara? Que queria voltar aqui pro Brasil, sentir o apoio dos fãs, voltar pra casa, né? Eu imagino que o Paquetá, a situação dele seja um pouco parecida com essa do Neymar. Mas, enfim, cara. Antes da gente continuar aqui, pessoal, eu queria só lembrar vocês, cara, que eu tenho um treinamento de canal Dark. Se você estiver pensando em criar um canal Dark aqui no YouTube de futebol, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição aí para você aprender comigo, tá? Como que a gente sai do zero, quais programas a gente usa, como pensar nos vídeos que a gente vai fazer. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Enfim, vamos continuar aqui, cara. Outra polêmica aqui envolvendo o Paquetá que eu achei muito interessante foi isso aqui, né? Lá no UOL, o Júlio Gomes detonou o Paquetá, né? E aí depois teve a resposta. Olha só. Tamanho seria essa contratação, principalmente em comparação ao Palmeiras ali nas prateleiras?
Ih, tá mudo. Não ouço. Tá mudo. Olha o vinho aí do Júlio. Perdão. Agora sim. Eu não acho que o. Eu tava dando uma busca aqui, não queria que o teclado aparecesse, que eu tava tentando ver quando que o West Ham jogou a segunda divisão pela última vez. Eu não acho que o Paquetá mude o patamar do Flamengo. Não acho. É que, na verdade, para mim, eu tenho uma opinião particular, toda ação, né? Eu acho o Paquetá um jogador superestimado. Para mim, o Lucas Paquetá é um jogador superestimado. Eu não tô falando que o Paquetá seja mau jogador, nem nada, mas para mim ele não é o craque que muita gente considera. Para mim era um absurdo que o Tite fazia na seleção brasileira. Qualquer jogador que saísse, ele alterava a posição do Paquetá, tipo, joga em todas. Para mim ele jogava mal em todas, ou médio em todas. Para mim não é um jogador que tanto não faz diferença que o West Ham tá aí caindo para a segunda divisão do campeonato inglês. Então eu acho que ele não muda o patamar do Flamengo. É uma transferência impactante no mercado nacional, porque a gente está falando de um jogador de seleção brasileira. Da minha não seria, eu não levaria o Paquetá para a Copa, mas é um jogador de seleção brasileira. Então, não sei o quê, iria ter um impacto midiático importante. Agora, nesse time do Flamengo, a posição ideal do Paquetá, onde ele joga melhor, ao contrário do Tite, eu não acho que ele jogue bem em todas as posições, onde ele joga melhor é no lugar da Arrascaeta. Eu não acho que como segundo volante ele jogue melhor do que como camisa 10. Para mim, como meio avançado, é como ele joga melhor. O Paquetá entraria no time no lugar da Arrascaeta? Tem espaço para todo mundo, tem jogo para todo mundo, o Arrascaeta se machuca, etc. Blá, blá, blá. É poupado muitas vezes. Ok, mas o Paquetá vai vir para ser banco do Arrascaeta? Não vai. Vai jogar então no lugar de quem? Do Pulgar ou do Jorginho? Entende? Para mim, assim, ele não é um jogador que automaticamente é um titular nesse time atual do Flamengo. Como composição de elenco, considerando a quantidade de campeonatos, etc., impacto nacional, mercado, seleção brasileira, ok. Mas para mim ele não muda o patamar do Flamengo, como o Almada mudaria o do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem um Arrascaeta, o Palmeiras não tem um jogador como esse cara, mas não vai vir, como vocês já disseram. Eu concordo que o Paquetá não muda o patamar do Flamengo, porque o patamar, né, o Flamengo já foi campeão do Brasileirão e da Libertadores. Então, assim, mudar o patamar não vai mesmo, mas, talvez deixe o elenco bem mais consistente, bem mais parrudo, mais sólido, né? Porque, cara, se perder algum jogador do meio campo, tem uma reposição muito boa, né? E às vezes, cara, ele transforma, às vezes o Paquetá joga tão bem ali, por que não testar o Paquetá um pouco mais avançado também? Tu acha que ele não tem capacidade de jogar ali e virar um titular do ataque, por exemplo? Eu acho que o Paquetá tem, cara. Essa discussão é uma boa discussão, a galera já tá mandando muita mensagem aqui, muito obrigado, não esquece de deixar o like. W. Rocha, que tá sempre aqui com a gente, mandou aqui, ó, bom é Vitor Roque, que não tem título. Eu tô um pouquinho aqui com a nossa audiência. Eu acho que muda o patamar, sim. O que você acha, Rodrigo Matos? Eu penso bem diferente do Júlio. O Paquetá é como se fosse quase titular da seleção brasileira, né? Hoje, no formato, tem 4 ali na frente, ele não tá entre esses 4, nem tá entre os 2 volantes, mas ele é o primeiro que entra logo depois desses que estão postos ali, que seria a linha Rafinha, Estevão, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, ou ele pode entrar nessa posição ali de meia, ou na de segundo volante, que os titulares hoje são o Casemiro e o Bruno Guimarães. Acho que ele é um jogador muito bom, poderia jogar em várias posições, poderia jogar tranquilamente na posição do Arrascaeta, mas poderia jogar em outra posição, como meia, aberto eventualmente, que é a posição que já jogou o Gerson, que hoje joga o Carrascal, às vezes, pela direita. Então teria lugar sim para todo mundo, até porque a temporada é longa, então ele podia jogar uma vez no lado do Arrascaeta, outra vez podia recuar. Eu acho que é um jogador que mudaria o patamar sim do time, porque vamos lembrar aqui que é um jogador que foi para a Europa e ao contrário de todos os outros, ele foi bem, né? Foi bem no Lyon, foi bem no West Ham. Se você for olhar, ele era para ele ter sido contratado pelo City, já estava fechada a contratação de 60 milhões de euros pelo City, só não aconteceu por causa desse caso de aposta. O Guardiola não achava que ele era superestimado, mas o Júlio acha. Mas é isso aí, o Guardiola pensa de um jeito, o Júlio pensa de uma forma diferente. O futebol permite opiniões diversas. Nossa, essa daí foi feia. Essa daí foi pesada, cara. Enfim, aí tem alguns memes aqui, né, pessoal, na internet, cara. Os memes são muito engraçados. Olha só, Lucas Paquetá chegando na ilha de Paquetá, no Brasil. Olha lá, ó. Depois de 4 anos de manipulação de resultados que financiaram a moradia de todos os habitantes da ilha em mansões. Caramba. E aí é um cara... Aqui o maluco chegando lá, explodindo, né? Cara, muito engraçado, mano. O pessoal tá zoando mesmo isso, né? Os torcedores do West Ham estão zoando isso, né? Aqui, ó. Paquetá retorna à sua aldeia no Brasil após 3 anos de manipulação de resultados na Premier League. Ai, cara. A sua aldeia é doideira, né? Enfim. Aí teve o Pilhada aqui também, falando a notícia de que... do futebol. De que sem chance, né, de pagar 25, do Flamengo. 45 Se o milhões. Flamengo pagaria 45 milhões de euros pelo Paquetá.
porque está saindo aí, né, a informação de que o West Ham já aceitaria diminuir a pedida de 60 para 45 milhões de euros, e a resposta foi sem chance. Foi essa a resposta que eu recebi. Sem chance o Flamengo pagar 45 milhões de euros no Paquetá. É um valor para o Brasil altíssimo, né? A maior contratação da história do futebol brasileiro acabou de ser agora o Gerson, 30 milhões de euros. E a resposta é sem chance, mas logo em seguida veio a resposta. Sem chance de pagar 45 milhões de euros. Porém, já começa a dar para negociar. Ou seja, o Flamengo espera negociar. Cara, vai ficar nessa aí, vamos ver o que vai acontecer, sinceramente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece, não esqueça de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo.